Hoje nós falaremos sobre o 8º episódio de Chainsaw Man e sobre o 9º episódio da 3ª temporada de Mob Psycho 100. Vem comigo pra ver tudo o que aconteceu nesses episódios e o que eu achei deles. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friso e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Desde o último vídeo nós temos 5 inscritos novos no canal. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Caso você não seja inscrito, é muito fácil, é só clicar no botãozinho de se inscrever aqui embaixo. E caso você já seja inscrito, também não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu faço vídeo novo todas as terças e sábados às 15 horas, então se você curtiu o conteúdo do canal, ativando o sininho você vai estar garantindo que vai receber todos os vídeos novos que eu for lançar. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo! O 8º episódio de Chainsaw Man começa mostrando a perspectiva da Himeno de quando ela levou o Denji pra casa. Deixou ele na cama, tomou um banho, vestiu a pijama e foi pra cima dele, que nem aconteceu no episódio passado. Quando ela pediu se ele queria fazer atos libidinosos, ele deixou ela levar ele. Então ela começou tirando a camisa dele, e daí quando ela foi tirar a calça dele, ela acabou encontrando um pirulito no bolso dele. Quando ele olhou pro pirulito, ele automaticamente lembrou que aquele pirulito era da Makima e ela havia dado pra ele. Então ela foi comprar um remédio de enjoo para ajudar o Denji depois daquele problema todo que aconteceu. No barzinho, o Denji tava de novo todo aéreo pensando, será que todos os próximos beijos vão lembrar ele desse primeiro beijo um tanto quanto inusitado? E aí a Makima, pra levantar a moral dele, tirou o pirulito que tinha da boca dela e colocou na boca dele e falou que era um beijo indireto e que esse beijo dela teria gosto de Coca-Cola. Como ele lembrou do pirulito da Makima, ele não quis fazer atos libidinosos com a Himeno e dormiu fora da cama dela, no chão, decidido de que a primeira pessoa com quem ele vai fazer atos libidinosos vai ser a Makima. Aí eles acordaram no outro dia, tomaram um café da manhã, e aí a Himeno, por perceber que ele gosta muito da Makima, tentou firmar um acordo com ele enquanto eles estavam comendo. Ela ajudaria o Denji com a Makima, e em troca disso, ele ajudaria ela com o Aki. Passou pra Makima juntamente com um assistente dela no trem, indo até um compromisso da Associação de Caçadores. Subitamente, atiram tanto na Makima quanto no assistente dela, e a Makima então recebe um tiro na cabeça e no peito, e pelo que parece mesmo, ela foi morta nesse ataque no meio da viagem do trem. Esse era um ataque coordenado contra a Associação de Caçadores. Mostrou então algumas outras pessoas se preparando para o ataque em outros lugares da cidade, e mostrou então, por exemplo, um senhorzinho que estava sendo atendido tanto pela Kobeni quanto a Arai, tirando uma pistola e mirando nele. Mostra também uma das personagens que estava na comemoração do bar, também sendo alvo desse ataque coordenado, e aí todos os envolvidos ao mesmo tempo dispararam contra esses caçadores. O grupo do Denji ali, que estava o Denji, o Aki, a Himeno e a Power, estavam almoçando nesse momento. O Denji acabou ouvindo barulho de disparos, mas ele nem deu tanta bola assim pro que estava acontecendo. E aí, enquanto eles estavam comendo, um homem que estava sentado na mesa ao lado deles começou um monólogo falando sobre seu avô. E aí ele perguntou pro Denji se ele conhecia o avô dele e mostrou a foto do avô. O avô não era nada mais, nada menos que o homem que traiu o Denji no primeiro episódio. Aí esse cara acabou mencionando que o coração do Denji era muito importante pro demônio da arma, revelou uma arma que estava escondida no seu corpo e atirou na direção do grupo do Denji. O Denji foi atingido na cabeça e o Aki também foi atingido na área do abdômen, porém o ferimento da Himeno foi muito pior que o do Aki. Enquanto o Aki já foi direto ativando o demônio da raposa contra esse cara. O cara foi consumido pelo demônio da raposa, mas em poucos instantes ele já se libertou completamente, cortando o demônio raposa no meio. E aí ele se revelou como sendo o demônio da katana. Não teria jeito, o Aki teria que usar a sua espada para tentar derrotar esse demônio, então ele tirou a espada e começou a lutar contra ele. O demônio da katana subestimou muito o Aki. Depois que ele conseguiu dar as 3 furadas no corpo do demônio da katana, então foi revelado que o demônio por trás da katana é o demônio da maldição, e aí esse demônio massacrou o corpo do demônio da katana, que aparentava ter caído morto no chão. Quando a situação parecia ter se acalmado um pouquinho, apareceu uma garota loira, e logo depois que ela apareceu, o demônio da katana se levantou do chão, e aí, antes que o Aki pudesse reagir, o demônio da katana avançou e cortou o peito do Aki, que caiu desesperançoso no chão. A Himeno implorou pra Power fazer alguma coisa, só que ela falou que era impossível, porque ela nem mesmo viu o que aconteceu pro demônio da katana ter cortado o Aki, então ela decidiu não participar da luta. A Himeno, vendo que não teria outra opção, resolveu sacrificar o resto do seu corpo para que ela conseguisse manifestar totalmente o demônio fantasma, e esse demônio fantasma então tentaria ajudar o Aki. Como parte do contrato então, ela doou todo o seu corpo pro demônio fantasma, e o demônio fantasma
fantasma se manifestou completamente, o que quer dizer que a Himeno também morreu. O demônio da katana tentou até resistir ao demônio fantasma, mas ele não conseguiu, e o demônio fantasma então estava prestes a devorar o corpo desse demônio. Foi nesse instante então que a garota loira ativou o que parece ser o demônio cobra, e esse demônio cobra em um instante engoliu metade do corpo do demônio fantasma, matando-o completamente. O Aki, totalmente incrédulo, olhou para o tapa-olho que a Himeno usava e aparentava estar totalmente abalado. E aí acabou esse 8º episódio de Chainsaw Man. Bora então porque eu achei do episódio. Nossa senhora, esse episódio foi lotado de plot twist. A Makima tava de boa no trem e do nada foi morta. Uma morte totalmente seca. Enquanto que no final mesmo ali teve esse ataque surpresa contra o grupo do Denji e a Himeno se sacrificou. Só que dessa vez uma morte um pouco mais dramática pro lado dela. Fica interessante ver esse contraste que aconteceu no próprio episódio, em que mostra a Makima viva em um instante e logo no próximo instante morta, enquanto que a Himeno tem toda aquela carga emocional, porque está se tratando do Aki, e ela sempre quis que o Aki sobrevivesse, mas que nada adiantou. Com relação ao Denji, já ficou bem óbvio que, pelo fato do Denji ser um demônio, ele não morreu ali naquele tiro. Acho que até o anime deixou óbvio, até porque a morte do Denji ali, entre aspas, foi muito seca também, da mesma maneira que foi o da Makima, só que diferente da Makima, que é uma pessoa normal, o Denji já foi comprovado que é um meio humano, meio demônio, então ele não vai morrer por uma coisa tão fácil dessas. Nada que um pouco de sangue, creio eu, vá resolver o caso dele. Uma coisa que eu gostaria também de citar brevemente, mas que não teve tanta influência no episódio como um todo, toda a sequência de cenas em que o Denji estava conversando com a Himeno na sacada do apartamento dela, a animação deu uma caída, não tá no mesmo padrão que Chainsaw Man seguiu até o episódio 7, mas não foi nada que comprometesse o andamento do episódio como um todo, porque aquele momento foi um momento bem isolado, que não tinha tanto significado dentro da obra. Vocês podem ver que tem muitos movimentos que parecem estar estranhos em câmera lenta, alguns enquadramentos estranhos também, a própria imagem dos personagens está meio estranha, mesmo que não estejam tão afastados assim da tela. Ainda bem que não foi em algum momento tão importante como, por exemplo, a morte da Makima, a morte da Himeno, que mereciam o destaque do episódio e que ocorreram de maneira coesa com o que Chainsaw Man estava propondo até agora, de trazer essas emoções por meio do realismo que eles estão tentando transparecer aqui no anime. De qualquer forma, o anime acabou no meio da batalha, então não dá pra saber pra que lado vai seguir, o que vai acontecer. Eles vão ter que arrumar alguma maneira aí de se safar. E vamos ver o que vai acontecer agora. Tanto a Makima quanto a Himeno estão mortas. Se o Denji descobrir que a Makima tá morta, como é que vai ser a reação dele, será? O que nos espera no futuro de Chainsaw Man a partir de agora? Não dá pra saber. Fora as outras mortes também que ficaram um pouco implícitas. No caso da Kobeni e do Arai, não dá pra saber se o cara atirou nos dois ou atirou só em um, mas que alguém levou uma bala, levou com certeza. Eu acho que tudo vai ser esclarecido nesse próximo episódio que vai sair. Bora agora então pro 9º episódio da 3ª temporada de Mob Psycho 100. O 9º episódio da 3ª temporada de Mob Psycho 100 começou com o Mob lembrando de quando ele brincava com a Tsubomi no parquinho quando eles eram crianças. Aí já no próximo dia de aula, o ano já estava acabando e o professor fez uma declaração um tanto quanto inesperada pro Mob, que era de que a Tsubomi ia em menos de um mês se mudar de colégio definitivamente. O Mob estava esperando o ano que vem ainda para se declarar de verdade pra Tsubomi, e saber que ela iria sair antes mesmo dele ter a oportunidade fez ele pensar que ele deveria se confessar logo pra ela. Só que muitos meninos de todo o colégio também pensavam em se declarar pra ela da mesma maneira que o Mob, porque ela é extremamente popular, ela é a estrela do colégio, basicamente. Então ele foi no clube de fomento corporal pedir ajuda pra eles, como ele poderia se confessar pra ela, e eles não tinham muitas dicas importantes pra dar pra ele, então eles falaram que era pra confiar nos músculos dele. Ele então foi pro clube de telepatia pra perguntar pra galera ali se eles tinham alguma dica pra ele, e aí a única dica relativamente decente que alguém deu foi a Tomi falando que ele poderia cortar o cabelo. Então acabou não ajudando muito. A Tsubomi precisou esperar nos fundos do colégio uma fila gigantesca de caras pra irem se confessar pra ela. E ela estava rejeitando todo mundo. O Mob pensava que a Tsubomi ainda estava na sala de aula, então ele estava indo e voltando na frente da sala dela, pensando no que ele podia fazer pra se confessar pra ela. Aí a Mesato apareceu e perguntou o que ele estava fazendo na frente da sala. E aí ele falou que era pra se confessar pra Tsubomi, e aí a Mesato perguntou pra ele o que ele via de tão bom na Tsubomi, porque olhando ela no dia a dia, a Mesato percebeu que a Tsubomi é uma pessoa estranha, que parece não confiar em ninguém, apesar de ela ser muito popular e também ser bonita. O Mob não conseguiu responder essa pergunta do que ele gosta na Tsubomi, e aí a Mesato falou que a Tsubomi estava lá embaixo recebendo um monte de confissões nesse exato momento, e falou pra ele também que não era bom ele ir pra lá, porque como ela já tá esgotando a energia dela, rejeitando todo mundo que ela vê, o Mob não teria chance nenhuma, porque ele também seria rejeitado. O próximo lugar que o Mob foi pra pedir dicas foi pro consultório do Reigen. O Reigen não sabia de nada disso também, muito menos o Serizawa, então ele acabou pesquisando no celular dele algumas dicas, mas no final ele falou que era
pro Mob ser ele mesmo, porque não adianta ficar fingindo que você é outra pessoa só pra agradar inicialmente a pessoa que você gosta, porque no futuro ela vai descobrir quem você é de verdade, e se ela não gostar de você, é porque nunca deu certo. Aí o Mob saiu com esse novo conselho que foi dado a ele e encontrou o Hanazawa no caminho pra casa. O Hanazawa levou ele pra conversar, e aí ele pediu novamente dicas aí pro Hanazawa, e o Hanazawa disse que, como normalmente são as meninas que se confessam pra ele, e não o contrário, ele falou que sempre fica feliz quando ele recebe uma carta ou alguma coisa feita por elas de presente, e aí ele sugeriu comprar alguma coisa pra Tsubomi. O Mob não sabia o que comprar pra ela, e aí ele deu uma sugestão de comprar algumas flores. É coisa bem clichê, é coisa bem comum, mas pelo menos é um presente, é uma consideração a mais que você pode levar pra menina que você gosta, e aí ficou mais essa sugestão aí pra conta do Mob. Em casa, o Mob pediu dicas pro Uritsu pra ele conseguir se confessar pra Tsubomi, e o Uritsu estava extremamente nervoso porque ele sabia de algo que o Mob não sabia, que ele acabou ouvindo quando ele passou pelo consultório do Reigen, que no caso é que a Tsubomi gosta de alguém, que na verdade é uma pessoa de outro colégio, então provavelmente não tem nada a ver com o Mob, e aí por isso que ele tava nervoso, porque ele não quer ver o irmão dele sendo destruído quando ele for finalmente se confessar pra ela. Talvez ele não consiga o sim que ele tanto espera da boca dela. De qualquer forma, o Mob foi lá, tomou coragem, ligou pra casa da Tsubomi, e aí ele pediu pra falar com a Tsubomi. Enquanto ele tava conversando com a Tsubomi, até a mãe dele acabou aparecendo pra ir na cozinha e ficou corada de ver o filho tendo a iniciativa de chamar uma menina pra sair. O Mob tava extremamente nervoso, mas ainda assim ele tomou essa coragem que ele precisava e chamou ela pra sair no parquinho que eles se conheceram, falando que ele tinha alguma coisa especial pra falar pra ela. Deu tudo certo, então a Tsubomi iria até o parquinho pra conversar com o Mob no próximo dia, e aí ele já foi todo felizão se preparando pra esse fatídico momento da vida dele. Ainda no colégio, ele deu as boas novas tanto pra Mesato quanto pro Inukawa, e os dois ficaram impressionados com a capacidade do Mob, porque eles não esperavam que o Mob era capaz de fazer uma coisa tão corajosa quanto essa. Saindo do colégio, ele foi até a floricultura do Paranormal das Plantas, e aí ele comprou um buquezinho bem michuruca pra entregar pra Tsubomi na hora da confissão. O próprio cara das plantas, em agradecimento ao Mob, acabou dando um buquezão lindo pra ele entregar no lugar desse buquezinho michuruca, porque ia dar uma impressão melhor na hora de entregar. O Mob tava se dirigindo já pro parque, e aí ele parou num sinaleiro, e um gato acabou passando na luz vermelha, enquanto um carro estava vindo a alta velocidade. O Mob usou os poderes dele pra ajudar na frenagem do carro, e aí o gato conseguiu passar por pouco sem ser atingido. Do lado do Mob também havia um menino jogando no console dele, ouvindo música. Quando o moleque foi passar a rua, um caminhão estava vindo também em alta velocidade e iria se chocar contra o moleque, mas dessa vez o Mob não conseguiria parar a tempo com os poderes dele. Então o que o Mob fez foi tirar o moleque do caminho, e ele acabou sendo atingido pelo caminhão, e pelo visto o negócio foi feio, porque até a cabeça dele começou a sangrar pelo impacto que teve no chão, e o buquê ficou completamente destruído. E aí acabou esse 9º episódio da terceira temporada de Mob. Bora então porque eu achei do episódio. Pelo visto os episódios dessa semana estão pegando pesado com nossos personagens aí, porque, pelo amor de Deus, né? De qualquer forma, eu achei meio estranho a maneira que o Mob foi machucado, porque inclusive na luta contra o Covinhas Deus, por exemplo, o Mob tomou centenas de socões muito mais fortes que um caminhão a 60 km por hora, e ele não sofreu nenhum dano. Talvez o autor possa justificar que o Mob foi completamente no instinto, ele nem teve tempo de raciocinar as coisas antes do moleque ser atingido, então ele não pensou em usar o poder dele pra parar o caminhão. Eu realmente não entendi por que o Mob tomou um tapa de um caminhão desse e tá completamente destruído no chão, sendo que ele aguentou muito mais no passado pra sequer tomar um arranhão, e agora ele tá totalmente desparramado no chão, do jeito que ele tá agora. Até esse momento duvidoso que aconteceu no final do episódio, toda a progressão do episódio foi incrível. Pode ser um episódio extremamente simples, que é como se fosse um episódio normal de um romance, que é aquele passo inicial de você estar se confessando pra pessoa que você gosta, mas no contexto de Mob, isso é uma progressão incrível do personagem do Mob, que no começo não tinha autonomia, não tinha independência, não tinha coragem pra fazer nada por si próprio, mas que agora tá inclusive chamando uma garota pra sair, tá tomando iniciativa, tá tendo essa coragem que ele nunca teve antes, e que veio por meio de todo esse desenvolvimento que ocorreu desde o primeiro episódio da primeira temporada, culminando nesse 9º episódio da terceira temporada. É sempre incrível ver personagens, não só aqui, mas também na vida real, evoluindo desse jeito, as pessoas evoluindo como um todo, porque isso é completamente humano, isso traz esse senso de humanidade para um personagem que está sendo desenhado da maneira mais cartoon possível, um traço extremamente simples, do jeito que é feito o anime, mas que consegue transcender essa limitação física dele de se relacionar com a realidade que a gente vive e conseguir trazer sentimentos pra gente, mesmo em um formato tão limitado que não imita a realidade, essa natureza humana que o próprio Mob tem a
aperfeiçoado ao longo dessas 3 temporadas que tem do anime. É muito bonito ver o Mob fazendo essas coisas. Se fosse em qualquer outro anime, em qualquer outro romance, ninguém estaria se importando com esse primeiro passo que sempre tem. Mas com o Mob, a coisa é completamente diferente. Dá até pra sentir orgulho do menino tá fazendo um negócio desses, graças a tudo que a gente passou junto com ele assistindo o anime até agora. Simplesmente magistral. Pelo que deu pra ver na preview do próximo episódio, o Mob meio que vai desligar o cérebro e ele vai ser dominado completamente pelas emoções, pelos instintos de sobrevivência dele, e ele vai meio que ativar um 100% inconsciente. Ele vai começar a destruir tudo que ele vê pela frente e alguma pessoa vai ter que de alguma maneira pará-lo, já que ele é uma completa abominação quando se trata dos poderes dele. Não tem ninguém tão forte quanto ele no mundo, então eu não sei o que vai acontecer no episódio que vem, já que ele vai entrar em modo Berserk, perdendo completamente a consciência depois de um acidente desses que pro Mob não foi razoável acontecer, mas que pra uma pessoa normal dá pra entender que ela ficaria completamente abalada depois de um negócio desses. É de se esperar que o próximo episódio seja extremamente tenso, porque a gente vai ver uma pessoa tão calma e pacífica como o Mob causando a destruição em massa graças ao seu inconsciente. E é uma pena, porque ele iria tão feliz, tão pimposo, se confessar pra Tsubomi e ela vai ficar lá esperando pelo visto, porque ele não vai aparecer depois de ter tomado uma dessa na cabeça. É uma pena. E é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam dos episódios aqui na aba dos comentários. Eu vou estar lendo, eu vou estar respondendo vocês. Então fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!